Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais essa oportunidade. Estou muito feliz, grato ao meu Deus pelo que Ele tem feito em minha vida e pelo que Ele também não tem feito. Graças a Deus pela oportunidade de você estar aqui assistindo este vídeo. Peço a você que você compartilhe, dê aquele like nesse vídeo para ajudar nós a compartilharmos mais a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma lição abençoadíssima, lição de número 8 da revista Betel, do quarto trimestre de 2025. Vai falar sobre Abigail. E como título, Abigail, sabedoria para desarmar conflitos. O texto de referências está em 1 Samuel, capítulo 25. Ali vai falar sobre as atitudes dessa mulher, Abigail, e vai falar também sobre as atitudes de seu esposo Nabal. É uma lição que traz muito aprendizado para nós nos dias atuais. Devemos muito buscar essas referências na palavra do Senhor e eu já te convido, venha participar comigo nessa lição, deixe o seu comentário, venha comigo. Quem foi Abigail? Abigail foi uma mulher que morava nas regiões do Carmelo, juntamente com seu esposo Nabal. Ela era uma mulher humilde, sábia, hospitaleira, e a Bíblia relata que ela tinha uma beleza exterior e, consequentemente, vamos aprender também que ela tinha uma beleza interior, que muitos faltam nos dias de hoje, né? As pessoas buscam muito por belezas exteriores, esquecendo da interior, de praticar a ética, de praticar o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina no dia a dia. Eu convido a você a estar estudando essa lição para trabalharmos a nossa beleza interior também. Não quero dizer que nós não devemos trabalhar a nossa beleza exterior, devemos sim nos cuidar, tratar com higiene a nossa beleza exterior, mas também devemos tomar muito cuidado com a nossa beleza interior. O que nós temos deixado dentro do nosso coração, o que nós temos permitido que entre no nosso coração. Então eu te convido a estudarmos mais sobre a vida de Abigail. Como eu já disse, o texto de referência está em 1 Samuel, capítulo 25. Depois você pode ler todo este capítulo compassadamente para que você possa entender o que está escrito nas entrelinhas. E eu peço a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que te dê condução nesse aprendizado. Nos dê condução juntamente para aprendermos a palavra do Senhor. Peço a Deus que Ele abençoe a tua casa, que com esses ensinamentos você possa ser abençoado, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus parentes, os seus familiares. Em Provérbios, capítulo 31, vai falar de uma mulher sábia. E eu vejo muito Abigail nessas características que o escritor de Provérbios capítulo 31 vai trazer, de uma mulher virtuosa, sábia, que edifica a sua casa, que edifica o seu marido, que edifica os seus filhos. E Abigail, ela tinha todas essas qualidades dessa mulher sábia de Provérbios capítulo 31. Mas vamos entender quem era Nabal. Nabal era um homem tolo, arrogante, avarento, ingrato. Ele tinha muitas riquezas. A palavra do Senhor vai falar que ele era rico. Ele tinha uma ótima condição. Ele tinha uma ótima condição financeira para estar vivendo. Mas mesmo ele sendo rico, ele era avarento. Ele era pobre interiormente. Enquanto ele tinha uma mulher rica interior, bela interiormente, Nabal era um homem feio. Era um homem pobre interiormente. Eles eram casados, Nabal e Abigail, mas eles tinham um temperamento totalmente diferente um do outro. Eu vejo aqui um jugo desigual, né? Enquanto a mulher puxa para um lado para abençoar o lar, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, Nabal vai puxar para o lado da ignorância, da avareza de espírito, da preocupação financeira, da preocupação com as coisas dessa terra e esquecendo das coisas de Deus, esquecendo das coisas espirituais. Devemos ter a temperança, como diz em Gálatas, que é um dos frutos do Espírito. Em tudo que você for fazer, seja temperante, busque orientação do Senhor, direcionamento do Senhor. Hoje vemos muitos casais sendo destruídos por causa de julgos desiguais. Os casais não buscam mais em oração ao Senhor, não buscam mais direcionamento do Senhor.
isso traz uma preocupação para os nossos dias. Enquanto a mulher é de oração, o marido não se preocupa em ser o cabeça na casa, em ser o cabeça do lar, assim como Cristo é da igreja. E assim vice-versa. Muitas mulheres têm virado as costas para buscar proteção, direcionamento, discernimento da parte do Senhor através de oração, consagração, jejum. Devemos nos preocupar, porque o inimigo está ao nosso derredor, procurando brechas para que possa entrar em nossos lares e acabar com a vida de nossos filhos, de nosso cônjuge, tanto para o homem e quanto para a mulher. Esta palavra é para todos vocês, é para todos nós. Então vamos entender esta história. Davi estava em uma época fugindo do rei Saul. Ele já tinha sido consagrado, ungido por Samuel como rei, porém ele não tinha tomado posse ainda ao trono. Saul ainda era vivo nessa época. Por um momento Deus deu a Davi a oportunidade de matar Saul, mas Davi, em sua integridade, em seu cuidado espiritual, disse que não tocaria no ungido do Senhor, e ele fez muito certo. E Davi tinha 600 guerrilheiros consigo nessa época. Ele protegia vários fazendeiros daquela época, vários agricultores daquela época, de tribos nômades, de tribos de piratas, de pessoas que não tinham um alinhamento com a ética. Então Davi, juntamente com seus guerrilheiros, faziam esse serviço de proteção a vários fazendeiros, a vários pastores daquela época. E Nabal, juntamente com Abigail, foram beneficiados pelo trabalho de Davi e seus guerrilheiros. Davi vivia uma vida fugindo de Saul para não ser morto, mesmo não querendo e decidindo não matar Saul. Ele vivia fugindo e sabia que Deus faria justiça por ele mesmo. Então chega um certo momento que Davi estava fugindo de Saul e ele e seus homens sentem-se cansados e com fome. Ele pega 10 pessoas, 10 de seus guerrilheiros, e manda até Nabal. Fala: Nabal, me mande alimentação. Eu sei que você está tendo a festa aí dos tosqueadores, vocês estão festejando, mas me mande alimento. Procure aos seus pastores que nós fomos benevolentes para com eles. Nós fomos bênçãos na vida dele. Não esqueça de fazer essa pergunta aos seus pastores, aqueles que estavam conosco e que nós demos proteção para ele. Porém Nabal, e o próprio nome diz, um homem ignorante, um homem que era contrário à ética, que era contrário às coisas boas que devia se fazer, que era contrário, que tinha um coração ruim, não tinha um coração quebrantado, que não tinha amor. E nos nossos dias vemos muitas pessoas assim, que não têm quebrantamento de espírito, que são arrogantes, que têm altivez de espírito, que não olha para o próximo, que não abençoa o próximo, que tem avareza, que não contribui com a obra do Senhor, que acha que 10 reais vai lhe fazer falta. E Nabal era um desses homens. Tanto é que esses 10 guerrilheiros de Davi chegam lá para pedir alimento para Nabal. Nabal ignora ele. Quem é este Davi? Quem é esse filho de Jessé? Por que eu tiraria da minha casa, da boca dos meus servos, para dar a Davi? Eu não conheço esse Davi. Olha quanta ignorância. Só que Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era um ser humano como eu e você. Sentia raiva. E devemos entender que a raiva não é pecado, é um sentimento. O que nós devemos tomar cuidado é o que vem depois da raiva, o que desce para o nosso coração. E Davi deixou que esse sentimento descesse para o seu coração. E ele decidiu fazer justiça, ou vingança, melhor dizendo, com as próprias mãos. Justiça, quem faz é só o nosso Deus. Nós não devemos nos preocupar com vingança. A justiça vem das mãos do Senhor e no momento certo. Não no nosso momento, não no nosso tempo. E aí no versículo 34 vai falar que Davi sente a ingratidão de Nabal e decide acabar com toda a casa de Nabal. Prepara 400 guerrilheiros para ir contra Nabal. E deixa 200 guerrilheiros cuidando das suas bagagens, das suas tendas. Então, Davi decide colocar
todos os seus 400 guerrilheiros de pé, à prontidão. Falaram para eles: olha, pega as suas espadas, coloquem em sua bainha, porque agora nós vamos acabar com toda a casa de Nabal. Inclusive o mais jovem, ou seja, ou até mesmo uma criança. Não ficará nenhum descendente, nem ninguém que se lembre de Nabal. Olha quanta raiva. Mas Davi vivia um momento de fome, seus guerrilheiros talvez pressionando ele como líder para que tomasse uma posição, para que as suas vidas não fossem ceifadas pela fome. Imagine você, meu amigo, quando você está com fome, que estresse que não é. Porque eu sou assim, quando eu estou com fome, com sono, eu sinto estresse. Ainda mais quando alguém é ingrato para com você. Imagine essas três atitudes: fome, esses três sentimentos: fome, ingratidão e fome, cansaço. Imagine como Davi e seus guerrilheiros não estavam, homens forjados na guerra. Mas devemos buscar a direção de Deus, e Davi não buscou a direção do Senhor neste momento. E ele decide ir de encontro. Mas neste meio tempo, chega um dos servos de Nabal, chega a Abigail, e aqui Abigail entra nessa história para transformar a casa dela, para transformar o lar dela e todos os descendentes, aquelas pessoas que estavam ali com ela, os seus familiares, melhor dizendo. E aí chega esse servo e fala: minha senhora, Nabal, o meu senhor, rejeitou de mandar alimentos para Davi. E eu acredito que a nossa história já está traçada. De todos nós, iremos morrer, porque Davi não deixará Nabal e sua família impune. Nos socorre, Abigail. E Abigail, como uma mulher sábia, se posiciona, pega vários alimentos. E a palavra do Senhor vai falar que ela pegou 200 pães, pegou 2 recipientes de vinho grande, 5 ovelhas assadas. Olha a quantidade, meus amigos. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo seco. Colocou em um jumento, pegou alguns servos e foi de encontro com Davi. Mandou alguns servos na frente, ela foi mais recuada, mas foi de encontro com Davi. Olha que mulher sábia. Nem avisou ao seu esposo para estar indo encontrar com Davi. Porque ela sabia que se avisasse ao seu esposo, ele não deixaria que ela saísse dali. Ela falou com o Senhor, eu tenho certeza que ela falou com o Senhor. A Bíblia não relata isso, mas uma mulher sábia como essa, ela tinha comunhão com o Senhor. Você define uma mulher sábia pelas suas atitudes, pelo seu posicionamento, pelas suas vestimentas, pelo seu olhar, pelo seu falar, pelas suas decisões. Você define uma mulher sábia como Provérbios capítulo 31, pelo jeito dela falar e quando falar, pelo jeito dela se calar e quando se calar. Mas ela vai de encontro para Davi, se prostra ante a Davi. E aqui eu quero trazer 4 atitudes. 4 atitudes que fazem toda a diferença para apaziguar quem está irado. Ensinamentos bíblicos, meus amigos. Isso aqui não foi descoberto ontem, a este século, a este milênio, não. Isso aqui são ensinamentos milenares que a Bíblia traz para nós. Ah, mas tal professor disse isso e aquilo, dizendo ele que foi invenção dele, que são táticas para conquistar. Nada é novo. Tudo se copiou, tudo tem princípios bíblicos. E aqui a primeira atitude que Abigail nos traz. Para sermos bem-sucedidos, para apaziguar corações. Cristo não nos chama para estarmos iracundos. Cristo não nos chama para fazermos tempestade, Ele nos chama para acalmar a tempestade, para sermos bonança no seu trabalho, no seu momento de lazer, na igreja que você congrega, aonde você estiver, no seu lar, você foi chamado para apaziguar a tempestade, não para ser uma pedra de tropeço. Ah, mas tal pessoa está me implicando, tal pessoa está usando de falso testemunho para mim. O que eu devo fazer? Busque direcionamento do Espírito Santo. E um desses direcionamentos do Espírito Santo vai ser para você se humilhar.
Tudo que o mundo diz contra a palavra do Senhor, eu estou aqui te dizendo, é errado. O mundo te diz para você se posicionar como uma pessoa que tenha posição, para falar firme, para não abaixar a cabeça. A palavra do Senhor fala para você se humilhar. Quer ter sucesso? Se humilhe. Como Abigail fez. Não adianta você se levantar o seu nariz, se levantar o seu peito contra uma pessoa que está irada. A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo. Um problema vai chamar outro problema. Se você não se humilhar neste momento, este problema crescerá. Mas se você se humilhar, você vai ver o sucesso que Abigail teve e você terá também sucesso na sua vida. E a primeira atitude de Abigail foi se humilhar no versículo 23. Ela se prostra quando ela vê Davi vindo com seus guerrilheiros em sua direção oposta. Ela desce ali do seu jumento e se prostra perante Davi. E fala, meu Senhor, não faças tal coisa. E aí no versículo 24 e 25, ela vai nos dar o segundo passo para amenizar uma situação muito crítica. Ela se responsabiliza pelo erro do seu marido. Ela nem sabia. Ela nem sabia que os guerrilheiros tinham ido lá, que aqueles 10 homens de Davi tinham ido lá falar com Nabal. Mas ela se responsabiliza. Ela fala, Davi, coloque sobre mim a culpa de meu marido. Que a culpa sobrecaia sobre mim. Olha que atitude, meus amigos. É o segundo passo. Quando você estiver num beco sem saída, numa situação, falar, Senhor, eu não sei o que eu faço. Lembre-se dessa palavra. Se humilhe perante a pessoa. Mas é muito difícil se humilhar, meu coração não quer. Sim, nosso coração é pecaminoso. As coisas da terra vai puxar para as coisas de baixo. Mas as coisas do céu querem nos puxar para o céu. Faça como Abigail. Se responsabilize. Me desculpe. Me perdoe. Eu errei. O meu cônjuge errou. Mas eu quero consertar isso. E o terceiro passo é: demonstre e sinta a dor da pessoa irada. O que Abigail vai falar no versículo 25? Vai falar sobre o seu esposo. Davi, eu reconheço que Nabal, o meu esposo, ele é um homem genioso. Ele é como seu nome, ignorante, avarento. É um homem que não tem lado para se falar. Demonstre, sinta a dor da outra pessoa, assim como Abigail sentiu a dor de Davi. Davi, você tem toda a razão. Nabal, ele é ignorante. Ele não merece a benevolência da tua parte. Mas coloca essa culpa, Davi, sobre mim. Coloque sobre mim. E o quarto passo, destaque as qualidades da pessoa irada. Aleluia. Tudo que o mundo ensina sobre posicionamento, a palavra do Senhor nos está ensinando ao contrário. Se a pessoa fala para você, te bateram no rosto? Vai lá, acerta ele também. Não baixe a guarda. Dê o retorno para ele. Faça vingança. Aí Jesus vem e fala, se alguém te bater de um lado, ofereça o outro. E claro que eu estou aqui falando de maneira figurativa. Jesus nos mostrou isso de maneira figurativa. Não revide. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Aleluias. Glória a Deus. As bem-aventuranças, lembra em Mateus? Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que estão sofrendo. Aqueles que passam por dificuldades, porque eles herdarão o reino do céu. Aleluia. A palavra do Senhor vai na contramão de todas as regras deste mundo. O sucesso deste mundo não é o sucesso bíblico que Deus deixa para nós. Então pegue esses quatro passos. E aí eu quero recapitular contigo. Seja humilde, uma abordagem humilde. Se responsabilize pelo erro, mesmo que você não for a pessoa errada, mas se responsabilize.
Demonstre, sinta a dor daquela pessoa que está sofrendo. Olha, meu amigo, realmente, eu sinto a sua dor, a fome que você está sentindo, a ira, o cansaço, a ingratidão que veio da parte da outra pessoa para você. Eu estou sentindo. E destaque as qualidades daquela pessoa que está irada naquele momento. E Davi toma um outro rumo. Davi muda de objetivo. Aquela pessoa que estava irada, a palavra do Senhor fala que o próprio Davi reconheceu, como se tirasse as escamas de seus olhos. Ele reconheceu e falou: nossa, que mal que eu ia fazer. Eu iria sujar as minhas mãos com sangue. Mas o Senhor mandou você, Abigail. Bendito seja o Senhor na sua vida, Abigail. Que o Senhor te abençoe pelo bem que me fizeste. Porque eu estaria fazendo uma tragédia. Eu estaria carregando uns sangues inocentes nas minhas mãos. E Davi muda de direcionamento. Pega aqueles alimentos que Abigail trouxe, alimenta os seus guerrilheiros, os seus homens, e abençoa a vida de Abigail. Abigail volta para casa. A palavra do Senhor fala que ela chega na sua casa. Nabal estava festejando, já estava bêbado, se embriagando, e ela resolve não contar nada para Nabal naquela noite, naquele dia. E aí ela vai descansar, e quando é no outro dia pela manhã, ela chega para Nabal e fala: Nabal, aconteceu assim, assim, assim. Davi iria vir matar todos nós, mas eu fui de encontro com Davi. Apaziguei Davi. E hoje nós estamos vivos aqui. A palavra do Senhor fala que neste mesmo momento que ela conta toda a história para Nabal, Nabal tem um ataque no seu coração. E ele fica duro como pedra. Olha a justiça de Deus, meus amigos. A justiça de Deus pode durar um dia. A justiça de Deus pode durar 10 anos para se complementar. Mas ela acontece. E o mais duro, meus amigos, é que pode ser que ela não aconteça nessa vida, mas na vida futura, na eternidade. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não devemos buscar o exemplo de Nabal, mas o exemplo de Abigail. Vamos seguir os exemplos de Abigail, porque uma vida eterna nos espera. Ei, meu amigo, você que ainda não conhece Jesus, venha conhecer Jesus. Procure uma igreja evangélica, uma igreja de oração, que estuda a palavra do Senhor, que prega, que ensina a palavra do Senhor, para que você seja abençoado, para que você tenha sucesso espiritual, sucesso em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. Conheça Jesus. Religião, nós precisamos para fazer uma religação entre nós e Jesus, entre nós e Deus. E por intermédio de Jesus nós chegamos a Deus. Religião, eu concordo, não salva, mas Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Se não for por Ele, nós não chegamos a Deus. Conheça Jesus Cristo, estude sobre Jesus Cristo, ore, fale com Jesus Cristo e busque discernimento da parte dele. Seja salvo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não faça como Nabal, que ignorou o direcionamento da parte do Senhor. Não feche o seu coração para Jesus. Abra seu coração e deixe Ele morar em seu coração. Ele não vai invadir o seu coração como o inimigo faz, como o diabo faz. Mas Ele irá abençoar, se assim você abrir a porta do seu coração para Ele. Abra a porta do seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar e tirar todo o entulho que está aí dentro. Todo o pensamento de ódio, todo o pensamento de rancor, de vingança. A vingança, a justiça pertence ao Senhor e não a mim e não a você. E a palavra do Senhor fala que Nabal ainda ficou 10 dias deste mesmo modo, duro como pedra. E passado esses 10 dias, o Senhor fere Nabal e este morre. Davi, quando fica sabendo da morte de Nabal, glorifica o Senhor e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor fez justiça por mim e impediu que eu sujasse as minhas mãos com sangues inocentes. Obrigado, Senhor, obrigado. Davi reconheceu que ele estava errado. Reconheça quando você está errado. Reconheça. As pessoas nesta era,
nestes tempos, nestes anos, não reconhecem mais seus erros, vivem com uma altivez de espírito, como se estivessem certo o tempo todo, não se humilham mais, acham que isso é degradante. A humildade é um ensinamento da parte de Jesus para nós. É um ensinamento bíblico para nós. Ah, mas quem fará justiça por mim? Eu vou usar as minhas próprias mãos? Não. Jesus fará justiça por você. É Jesus quem cuida de você. E o nosso galardão maior não está nessa terra. Não está nas coisas dessa terra. Não está nas coisas financeiras. Sucesso profissional. Nosso maior galardão está nos céus. Claro, queremos ser abençoados aqui. Queremos ter uma vida abundante aqui. Amém, se Deus nos der. Mas se não der, a eternidade. Ei, eu não estou te falando de apenas 70 anos, 50 anos de vivência, 100 anos de vivência. Eu estou te falando de eternidade. Onde que você não irá envelhecer. Onde que a raiva não tomará conta do seu coração. Onde você não será injustiçado. Onde que a morte não passará por lá. Porque lá só existe vida no céu. Existem dois caminhos. Existem duas eternidades. Um no céu e outro no inferno. E hoje eu estou pregando. Hoje eu estou ensinando Bíblia aqui. Por quê? Porque eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você vá para as mansões celestiais juntamente comigo. Para onde eu for, eu quero que você vá também. Eu quero que a sua família seja abençoada. Vale a pena a gente sofrer aqui. Talvez ser humilhado. Mas alcançar o céu. Alcançar Jesus Cristo. Alcançar Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Quero que você receba essa palavra. Sinta o que eu estou sentindo aqui no meu coração. Meu coração está ardendo com esta palavra. Porque eu quero o melhor para você. Eu quero o melhor para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Eu quero que você tenha um lar abençoado. Aleluia, glória a Deus. Compartilhe, porque eu quero mais pessoas sendo abençoadas. Eu quero que essa palavra alcance mais corações como alcançou o meu e da minha família. Aleluia, glória a Deus. Compartilhe. Compartilhe agora. Mande para aquela pessoa que está precisando. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. E Davi, depois de saber da morte de Nabal, ele manda mensageiros a Abigail. A palavra do Senhor fala, como nós dizemos no início deste vídeo, que Abigail era uma mulher formosa, exteriormente e interiormente. E Davi chama Abigail para ser sua mulher. Que homem que não quer uma mulher sábia do seu lado? Que homem que não quer uma mulher bela interiormente do seu lado e exteriormente? Que mulher que não quer um homem sábio que seja cabeça no seu lar? Ei, homens, esposos, sejam bênção no lar de vocês. Abençoe a vida dos seus filhos e da sua esposa. Ouça, converse todos os dias. Assim como eu e minha esposa conversamos todos os dias sobre o que se passou no nosso dia. Oramos, buscamos ao Senhor. Diga para sua esposa que você a ama. É tão difícil, eu sei que é. Mas quebre esse tabu e veja maravilhas acontecendo em seu lar. Mulheres, tenham paciência. Ensinem, orientem os seus esposos dentro da palavra do Senhor. Sejam sábias, como Provérbios 31. A bênção do lar de vocês vai ser gigante. Vão ser várias bênçãos abundantes sobre o lar, sobre a vida de vocês. Interessante que Abigail aceita essa proposta de Davi para se tornar mulher de Davi. E a palavra do Senhor fala que ela aceita com imensa humildade e se propondo ser serva dos servos de Davi. Olha a humildade dessa mulher. Olha a humildade dessa mulher. Ela fala para Davi, para os homens que Davi enviou: eu vou ser pelo menos aquela serva que lava os pés dos servos de Davi. Que nós busquemos essas características, esses frutos do Espírito para as nossas vidas, para o nosso lar. Aleluia, glória a Deus.
E Abigail já tinha reconhecido que Deus daria o reinado para Davi, o trono para Davi. Quando ela foi encontrar com Davi ali levando aqueles mantimentos, ela já tinha reconhecido, falado para Davi: Davi, não faças tal coisas, não faça esse mal, porque o Senhor Deus já colocou o trono para ser para você. Você será o príncipe deste povo chamado Israel. Aleluia. Meus irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Seja bênção na vida das pessoas. E como eu indiquei na lição anterior, que nós falamos sobre Davi, eu quero indicar novamente o mesmo livro para vocês, meus irmãos. Aqui, a partir da página 117, vai falar sobre Abigail, sobre Nabal, de grande ensinamento. Ser Heróis da Fé, de Charles Swindoll, vai falar sobre Davi aqui de maneira bem sucinta, mas objetiva e de muito ensinamento. Meus irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus e até o próximo vídeo.